Salve, salve, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira edição do programa Umbanda Tchê. Atrasamos um pouquinho por problemas técnicos, esperar o pessoal ir chegando. Pega aí o teu chimarrão. Faz um chimarrão. Um fogo no fogão, a lenha na lareira. E vamos falar de Umbanda. Peço aos irmãos que estão chegando que desejar compartilhem essa live. É importante para todos nós que essa ideia de termos um programa semanal falando de Umbanda alcance outras fronteiras. Então, esperar o pessoal chegar. Pai Marcos Ribas, seja bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Axé, meu queridão. Sempre é uma honra estar aqui com vocês. Pai Ivan, Saravá. Saravá. Uma honra? Isso é um privilégio estar junto com esses irmãos maravilhosos, pessoas queridas, pessoas que têm o coração voltado para o bem em todos os sentidos. Eu me sinto honrado. É isso, nós estamos aqui no mesmo barco. O irmão Martim está com um probleminha técnico lá. Ele está chegando daqui a pouquinho. Pessoal que está aí no Facebook, coloca aí um joinha se vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem, se a imagem está boa, se vocês estão nos ouvindo bem. Nós somos aqui iniciantes, então a gente tem que ir regulando aqui até alcançar o ponto. Coloca aí, gente. Eu vou ter que compartilhar aqui. Ana Couto, está sem voz, Ana. Está nos ouvindo bem? O pessoal está nos ouvindo bem? Coloca aí, som ok, imagem ok, dá um feedback aí pra gente. Boa noite a todo o pessoal aí, da Silvana, deixando aqui um boa noite. Pessoal, vai tirando aí, Cláudio Padilha, axé, minha irmã. Vai botando a foto do chimarrão aí, galera. Eu quero ver esse chimarrão rodando aí na selfie. Isso aí. Vão tirando foto, vão postando lá no Instagram. Marca lá Pai Marcos Ribas, o Pai Ivan. Marca lá Marcos, bota lá Templo Ogum Megê, Templo Beira-Mar, Céu Café, Casa de Amparo Amor Maior. Ó, legal. Ô, Benê, seja bem-vindo, meu irmão. Axé, bênção. Coloca aí, gente, também, da onde vocês são. Coloca aí a cidade, coloca aí o estado. Vamos ver se esse chimarrão aqui chega nos 4 cantos aí do nosso Brasil. Bom, vamos começar então, irmãos. A gente já se atrasou. A proposta desse programa, ela surge da união das ideias, né, de estarmos juntos debatendo sobre Umbanda. Então, semana passada, sem esse propósito, nós nos unimos para falar sobre Jesus Cristo na Umbanda, sobre a importância de Cristo, e após essa live surge essa ideia, que com certeza, inspirada pelo plano superior, nos colocou com essa missão de estarmos aqui semanalmente falando sobre Umbanda. Seja bem-vindo, Martim. Salve, meus pais, sua bênção, coisa boa, né? Começando esse novo projeto, consegui vencer a net, estou aqui. Eu estava falando para o pessoal que surgiu semana passada essa ideia e nós concordamos todos de estarmos dispostos toda sexta-feira, neste horário, 19 horas, para estarmos aqui debatendo sobre assuntos específicos da nossa religião, abertos a opiniões, a debates. Eu acho interessante, a Umbanda precisa disso, a Umbanda precisa de cabeças pensantes e de pessoas que exponham as suas ideias. E surgiu a ideia de hoje falarmos um assunto de extrema importância, que é a questão ecológica da Umbanda, né? A Umbanda, ela é uma religião natural para aqueles que não têm essa visão. Nós temos religiões mentais e religiões naturais.
As religiões mentais são aquelas religiões, e o Marcos Ribas me corrige depois se eu estiver pecando, mas as religiões mentais são aquelas religiões que usam extremamente o poder da mente, da oração e da fé, não se movem a pontos de força da natureza. Com certeza o pai Marcos tem uma explicação teológica melhor. E as religiões naturais são religiões como a Umbanda ou o Candomblé que preservam os pontos de força da natureza e cultuam as divindades referentes a esses pontos de força. Logo, se nós cultuamos essas divindades que têm os seus vórtices, os seus portais, os seus pontos de força na natureza, nós temos que ter um cuidado muito grande com a poluição. E aí nós temos aqui o irmão Ivan, que é biólogo, e é um especialista aí nesse assunto, e vai, com certeza, hoje tomar frente e falar a sua visão enquanto sacerdote, enquanto biólogo, sobre todas essas questões. Pai Ribas, eu falei correto aí sobre as religiões mentais Tudo e certo. naturais? Tudo certo. É isso aí, irmão. Tudo certo. Para quem não sabe, o pai Marcos Ribas é cientista das religiões. É assim que fala, irmão? Isso. Isso. É uma graduação, né? E você está fazendo teologia também, né? Sim, a teologia agora eu tenho que voltar, porque eu tranquei, né? Não dava para fazer duas ao mesmo tempo. E aí a teologia eu acabei tendo que... Eu parei no estágio da teologia, né? Eu precisava fazer uma vivência de igreja, porque a teologia ela é de base cristã. Sim. Então eu deveria ter eu deveria encaminhar meu estágio em alguma igreja. Daí foi ali que eu parei, porque a ciência das religiões me exigiu demais também, né? Com Mas certeza. a minha ideia é retornar e concluir ela. É interessante. Eu não tenho formação acadêmica, mas este assunto, né, essa graduação de ciências da religião me interessa bastante. Talvez em algum momento eu tome coragem e vá nesse caminho também, porque eu acho que é importante para a Umbanda. Nós temos sacerdotes com uma visão um pouco mais ampla sobre o mundo religioso, né, sobre fora do terreiro. Então, eu acho bem importante. Nós estamos aqui entre 4 sacerdotes. Eu, Marcos Siqueira, dirigente do Templo Escola de Umbanda Ogumegê e Iansã do Balé, no município de São Cepé, no Rio Grande do Sul. Estamos aqui com o irmão ao meu lado, o irmão Marcos Ribas, dirigente do Templo Escola Beira-Mar de Santa Cruz do Sul. A internet não está legal. Temos aqui o irmão Martim, que é dirigente, junto com a mãe Fernanda, da Casa de Amparo Amor Maior, Templo Escola de Umbanda em Rio Grande. Voltei. E o queridão aí, Ivan. Tá me escutando aí, pai Ribas? Martins? Sim. E o Ivan, que é dirigente do Céu Café, Centro de Estudos e Caridade, Amor, Fé, Tá me escutando, pai Ribas? de Pelotas. Siqueirinha sumiu, né? Não. Tô Tá ao aqui. vivo. Então, Tá dando ao vivo. sequência, não... Hã? Tá ao vivo. Tá Eu todo não mundo tô ao vivo. vendo. Então o problema é aqui, então, não tô enxergando. Vocês estão sumindo para mim. Agora voltou. Mas a gente está te ouvindo, a gente está te ouvindo. Pode falar que a gente tá te ouvindo, irmão. Toca a E a ficha. imagem tá Vamos perfeita. entregar a palavra para ti, Tá. Ivan. Dá uma faladinha aí sobre a tua visão enquanto Tá bem, biólogo, então. tua formação. Tá bem, então assim, eu não quero começar falando pelas questões de formação, né, de biologia, as questões de ecologia, porque eu sou pós-graduado em ecologia urbana, né? Eu quero começar a falar de consciência, né, de consciência religiosa, a natureza, ela tem a sua própria capacidade de se modificar, de transmutar, de transformar, de reciclar, de pré-ciclar. Isso a gente observa muito quando se faz trilhas ecológicas no meio das matas, né, no ponto de força de Pai Oxóssi. E antes da minha formação de biologia, eu comecei a Umbanda muito tempo atrás. Aos 8 anos, pertencendo à corrente mediúnica, acompanhando o meu falecido avô, que era o pai pequeno, né, da terrena onde a minha avó era a mãe grande naquela época, Umbanda tradicional, pé no chão.
E de lá para cá, eu sempre me debati e escutava o avô e a avó falar sobre poluir as encruzilhadas, sobre deixar oferendas nas encruzilhadas, enfim, e falava muito sobre as questões de proliferação de ratos, né, na cidade. E isso foi despertando em mim um interesse muito grande daquela época, 1974. Aos 14 anos eu começo a mediunizar, hoje estou com 54 anos, e sempre observei que muitas pessoas, até por falta deste conhecimento que hoje nós temos na Umbanda Sagrada, de estudar, de buscar entender o porquê das coisas, e que naquela época não tinha, se fazia muito por olha, o fulano ensinou assim e assim que tem que ser, e a gente não pode mudar, né? E sempre observei, principalmente num local aqui que nós temos em Pelotas, que nós chamamos de mata ciliar do Barro Duro, de uma praia Itotó, aonde pessoas utilizam esse local de uma mata nativa, uma mata de proteção, né? Ciliar é como se fosse um cílio dos nossos olhos, protegendo a orla da praia, e ali as pessoas oferendando de tudo que possa se imaginar, inclusive colocando as velas para que elas não apagassem com o vento da praia, a brisa da praia, no tronco das árvores, das figueiras nativas que tem aqui e tantas outras espécies vegetais. E comecei a militar nesse campo ecológico tão logo terminei a minha formação de biólogo na Universidade Católica e tive alguns problemas sérios com irmãos que cultuam aqui em Pelotas, na região, outros segmentos religiosos. Porque eu já entendia que, por exemplo, nesse local se fazem as festas de Iemanjá. E eu já entendia que se eu tenho uma praia de água doce, uma laguna, e se eu tenho uma mata ciliar, eu tenho 2 pontos de força, da Sagrada Mãe Geradora e do nosso Sagrado Pai do Conhecimento. Então, por que que as pessoas valorizavam na festa de Iemanjá muito a força das águas e se esqueciam que estavam destruindo um ponto de força do Sagrado Pai, Oxóssi e Maiobá, né? E comecei a militar sobre isso. Fui mal interpretado por alguns irmãos, achando que eu queria tirar a imagem de Iemanjá desse local, e não era esse meu intuito. Era que as pessoas começassem a entender e educar-se ambientalmente para entender que se eu cultuo uma força, eu preciso respeitar a outra e vice-versa. Então, ainda hoje se tem este problema na nossa região, ainda hoje nós encontramos em todas as cidades pessoas que entendem que o oferendar é simplesmente chegar no local, largar tudo aquilo que se oferece a um guia ou uma divindade, acende a vela, toca a sineta, meia dúzia de palavras, vira as costas e vai embora. Eu não sei se na cidade de vocês isso acontece, mas eu acompanhei muito isso. E na minha vida de trilhar religiões, de buscar e conhecer e ser questionador, e por saúde, depois de 34 anos, eu fui conhecer outras religiões, eu fui conhecer a religião de Cabinda, uma matriz africana, onde eu entrei por problemas de saúde. E nesse segmento, já se via um outro comportamento em relação a isso, de proteger os locais, né, de acesso. Enfim, falar das questões biológicas e ecológicas, a gente sabe muito bem que todo o material orgânico que nós deixarmos nos locais, ele será decomposto. E que todo aquele material que é manipulado pelo homem, principalmente utilizando a fonte de petróleo, como plástico e tantos outros componentes, a decomposição é bem mais complicada, levando muitos anos, né? Então, mesmo assim, sabendo que eu deixando alguma oferenda no local, no ponto de força,
organicamente capaz de se decompor com mais rapidez, eu sempre questionei os irmãos que eu tenho o meu direito de fazer as minhas oferendas, mas aquele que não é da minha religião também tem o direito de encontrar o local limpo. E quando eu conheço a Umbanda Sagrada, foi o baluarte para um biólogo, para um ecólogo urbano, se encontrar enquanto religião e enquanto profissional da área, né? Entender do que se faz e como se oferenda na Umbanda Sagrada é mágico. Para quem cultua e é de Umbanda, ver a forma como se viu em Cidreira, onde eu tive a honra de participar com outros irmãos, outros templos de Umbanda, onde o que mais se prezou e se preza são os cuidados ambientais. A preocupação do pai Marcos Ribas, o tempo inteiro com as questões de poluição e ecológica, irmãos que ali estavam e viam qualquer tipo de lixo, né, se perder, iam na cata, iam à busca, se torna uma religião extremamente do século XXI. Uma religião de matriz que carrega a sua essência, né, também o africanismo, uma religião que carrega com ela as questões também do cristianismo, enfim, mas que, acima de tudo, ela se preocupa com as questões ambientais. Isso chamou a minha atenção, como chama a atenção de muitas pessoas que estão aqui na metade sul, principalmente na minha cidade, conhecendo o Centro de Estudos e Umbanda, Caridade, Amor e Fé, Céu Café, e percebe esses cuidados que nós temos quando oferendamos. Tá certo, eu posso oferendar um espelho para a mãe Iemanjá? Eu posso, mas eu não preciso deixar no local. Eu posso colocar numa oferenda um barco de madeira? Posso, mas por que eu vou deixar ele no local ou levar mar adentro? Vai ser devolvido pela maré. Eu posso oferendar o que eu quiser, mas desde que eu tenha a consciência de que a natureza sofre ao tentar decompor materiais que são de difícil decomposição, sem contar com a vida marinha, com a vida existente também nas matas. Quanto a gente vê de animais morrendo, principalmente tartarugas marinhas, que quando vão tentar comer esse alimento de águas-vivas, vão buscar no plástico, porque elas não conseguem distinguir se é uma água-viva ou é o plástico, acabam morrendo sufocadas por ingerir um material que não faz parte do ambiente, do habitat, nem mesmo do seu digerir, né? Então, quando eu propus ao irmão Marcos de Siqueira, semana passada, para que nós falássemos da importância da ecologia, dos cuidados com os nossos pontos de força, das nossas divindades e dos nossos guias, eu penso que esse assunto deveria ser constante e se bater muito nos nossos cursos de desenvolvimento mediúnico e sacerdócio. Porque falar de natureza, todo mundo hoje é ambientalista, todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe que precisa cuidar. Mas a gente precisa, como a formiguinha faz, desse trabalho, né, de todos os dias despertar essa consciência ecológica e ambiental dentro da nossa religião. Então, gente, falar de determinado assunto mais técnico e aprofundado, não vejo o porquê, mas falar de consciência ecológica e ambiental é algo que deveria fazer parte da matéria que nós trabalhamos com os nossos alunos na Umbanda. Porque não tem outro planeta, não tem outro local que nós, com a tecnologia que possuímos, consigamos buscar para viver enquanto seres humanos. Então, falar disso, falar de ecologia, sempre foi o meu carro-chefe.
Me sinto orgulhoso de estar nessa religião, exatamente porque ela preocupa-se, sim, com essas questões ambientais. E dizer que espero que na minha cidade, um projeto que eu lancei há muito tempo atrás, que era criar um despachódromo aqui, né? Um local onde todos utilizassem, nesse local tivesse todas as firmezas e assentamentos das divindades, e que todos nós conseguíssemos cuidar e manter limpo esse local. Eu não sei se na cidade dos irmãos existe, mas eu acho que seria muito interessante nós, como bandistas, lutarmos muito por termos um espaço para que nós pudéssemos fazer as nossas oferendas às nossas divindades, aos nossos guias, e que todos fôssemos corresponsáveis por manter o ambiente limpo, saudável, para evitar de ir na beira da praia, muitas vezes, encontrar uma galinha morta, ou um animal que tenha sido sacro-oficiado por uma outra religião, por um outro segmento religioso, para que nós não fôssemos mais discriminados enquanto religiosos. É esse o meu pensamento, e eu passo a bola para o nosso Marcos de Siqueira, que é o coordenador mor principal que organiza o nosso debate. Meu irmão, meu querido, meu mestre. Obrigado. Ivan. Antes de nós passarmos a palavra ali para o Martim, que eu acho que ele vai ter bastante a acrescentar por morar perto da praia ali, né? Coloquem aí os irmãos que estão nos assistindo, se na cidade de vocês encontram esse tipo de situação, né? Despachos nas esquinas, animais sacrificados, nós podemos tocar nessa questão do sacro ofício, enfim, coloquem isso na cidade de vocês encontram isso. Martim, durante mais ou menos uns 7, 8 anos consecutivos, numa casa que eu participava, que eu era médium, nós íamos anualmente a Cassino fazer uma homenagem à Mãe Iemanjá no dia 2 de fevereiro. E alguns anos eu fui na procissão, dia 1º, depois posávamos e participávamos do dia 2. E a gente vê muita coisa, né, em Cassino, que fica próximo aí à tua cidade. Eu creio que é uns 20 quilômetros, né? Nem isso? Não, é a minha cidade. É Mas a tu está em praia, Rio o Grande. município fica no município de Rio Grande, é o balneário de Rio Grande, é a mesma coisa que Laranjal e Pelotas. É Sim, aqui, sim. é a mesma coisa. Tá. E aí, Não é um então, município ao lado. a gente vê muita coisa, né? E comenta um pouco aí sobre como que é a situação aí, já que é uma cidade de praia e que normalmente nessa época de festa de Iemanjá, fevereiro, eu não tenho nem noção, mas a quantidade de público é imensa. Tu deve ter esses dados mais ou menos aí. Fala um pouquinho para nós. Vamos lá, então. Uma boa noite a todos, aos pais aqui presentes, aos que estão nos assistindo também. A bênção a cada um, aos filhos que estão aqui. Gratidão por estarem junto conosco. É um prazer enorme. Esse programa vem para que a gente possa, principalmente, levar a Umbanda a todos. E como foi falado na chamada, né? Os comentários de vocês são muito importantes porque isso faz com que a gente repense, veja um novo ponto de vista. Acho que é muito importante. Quanto a este fato, que ocorre é que às vezes as pessoas ficam um pouco estranhas comigo, mas eu gosto de deixar claro uma coisa. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que deixar bem claro o que é Umbanda e a pertença religiosa dentro da nossa religião fazer com que haja união interna dentro da Umbanda, o que é a Umbanda. E deixar bem separado o que é Umbanda, do que é Candomblé, do que são os cultos de nação, tudo extremamente bem separado. Tudo são coisas sagradas. Quando são religiosas, fazem e praticam unicamente o bem. Há pessoas que se utilizam desses nomes de religião para praticar magia deletéria bem complexa, e isso, lamentavelmente, é algo muito comum em nossa cidade aqui de Rio Grande. É a cidade com maior número de templos per capita do Brasil, há mais templos do que em Salvador. Então, há mais de 1000 templos em Rio Grande, todos em garagem, em tudo que é canto. Então,
é muita gente. Agora imagina isso multiplicado pelo número de pessoas do templo, que a praia está 20 quilômetros, aqui está 15 minutos. Então, isso é a realidade da festa de Iemanjá, é um mundo de gente. É um mundo de gente, é todo um operacional da prefeitura fazendo com que se tranquem todas as avenidas centrais. Olha, são milhares e milhares de pessoas em toda a festa de Iemanjá. Noto que nós falarmos, como o Ivan colocou muito bem, ele olhou por consciência no âmbito ecológico e global de cada um. Porém, o problema está em primeiro lugar, eu nunca vou querer falar como alguém do candomblé ou alguém da nação tem que agir, porque são formas distintas de cultuar, são formas distintas de acreditar, e a gente não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. Mas dentro da Umbanda, que é o nosso chão, penso que a gente tem que começar pela abertura de consciência, e isso é o que um templo-escola traz de forma muito forte, o conhecimento teológico, o conhecimento do como e do porquê, e sair do alguém me disse, e sair da axiologia. Aqui é muito comum o termo usado, que é fazer entrega, não é fazer oferenda. É fazer entrega, tu chega ali, entrega e sai, é um delivery. Eu tive experiências, agora no caso, e estou neste momento, né, como vocês falaram das noções de vocês, bom, eu sou de uma área bem distinta, mas ao mesmo tempo bem ligada à parte ecológica, porque eu sou engenheiro químico e neste momento estou fazendo doutorado em engenharia aqui na Federal de Rio Grande, e com isso o que acontece? Essa parte é muito importante, a parte ambiental dentro da engenharia. E com isso, para complementar a renda, eu estive fazendo Uber. E muito carrego pessoas de religião. E algumas vezes levei pessoas, o Uber foi usado para fazer despacho. Eles vieram, botaram as bandejinhas no porta-mala, foram lá fazer, entregaram lá, viraram as costas e saíram. E eles nem sabiam o que estavam fazendo, porque o outro disse que era para lá colocar. Então, por todas essas vivências, essas coisas que eu tenho para dizer para vocês, digo que assim, é interessante que a gente foque dentro da Umbanda, porque dentro da Umbanda, se a gente pensar, perguntas que eu faço na teologia, se um orixá não é uma pessoa, então por que raios o orixá vai querer uma fruta, vai querer uma bebida, vai querer uma comida, vai querer alguma coisa assim? Para quê? Então aí, se a gente partir para esse conceito e explicar para as pessoas o porquê que se oferenda, isso vai abrir muito a mente das pessoas. Ah, então é por isso? Então não é troca. Quem troca é quiumba. Porque do mesmo jeito que nós temos agiotas aqui na Terra, tem agiota no astral. Que tu vai dar uma coisinha, ele vai te dar outra. Tu vai lá largar ectoplasma puro para ele, animal bruto ali, e ele vai te dar. Nós não fazemos sacrifício animal. Sacro ofício, e respeitamos as religiões que o fazem de forma sagrada. Estão em seu direito. Porém, nós não Umbanda não. E além disso, tá, o oferendar, que fique claro a todos os irmãos que estão ouvindo aqui, dentro do nosso conceito, o que é? Tu precisa de um elemento para ele ser utilizado como um concentrador energético. Um local onde possa ser um local onde se concentre a energia que se precisa ali. Existem diversos tipos de oferenda. Tem oferenda de apresentação, oferenda de agradecimento, diversos tipos de oferenda. Mas aqueles elementos que estão sendo colocados ali são elementos que vibram exatamente na vibração do orixá ou do guia que está vindo oferendar. Então, se aquilo ali é um absorvedor energético de todo aquele magnetismo, e tu vai fazer uma oferenda de agradecimento, tu vai fazer uma oferenda de apresentação, então, o principal é que nós saibamos que 3 coisas são as principais dentro da Terra, digamos assim, do nosso conhecimento. Nós temos matéria, nós temos energia e nós temos energia inteligente. A energia inteligente são todos os seres espiritualizados ou não, criados por Deus, né? E a matéria vira energia, a energia vira matéria, conforme Einstein mostrou na teoria da relatividade. Então, com isso, se nós analisarmos que a única coisa que há ali, a energia condensada na forma de matéria, que nós usamos em materiais que tem uma frequência adequada a cada rito,
e nós somos a energia inteligente, só nós podemos ativar aquilo. Então, por isso, é importante que no ato de oferendar, a lógica é que eu uso aqueles elementos, eu entrego energeticamente a Deus para que ele potencialize a ação benéfica que eu quero que aquilo atue. Então, se eu estou me apresentando um orixá, se eu estou agradecendo algo bom, aqueles próprios frutos que estão ali, eles vão ser comidos por ti, pela tua família. Leva para casa, isso aí vai trazer um axé enorme, aquilo ali está extremamente potencializado. Tu entende? E se nós pensarmos que oferenda e firmeza, a diferença principal, além do número de elementos, é que a oferenda ela é feita no ponto de força. Então, automaticamente, se tu está indo no ponto de força, que é o local sagrado, representado energeticamente no maior concentração energética de um orixá. Imagina que tu tá batendo na porta, porque antes de oferendar, a gente vai lá e oferenda Exu e pede permissão de entrada. Então foi no guarda da frente lá, a guarda de proteção, e disse: oi, eu preciso entrar. E ele vai dizer: para quê? Eu preciso entrar porque eu vou fazer uma oferenda para este motivo, sempre positivo, somente só para o bem, e por isso eu peço não só a tua permissão, a tua guarda, porque aqui dentro do campinho quem manda é tu. Aí tu entrou na casa do orixá. Imagina tu entrando na sala. A primeira coisa que tu faz é espalhar sujeira para tudo que é lado, depois tu te vira e vai embora. E tu quer que aquilo funcione. Então, como um bandista, se nós analisarmos o porquê oferendamos e como oferendamos e para que, nós vamos despertar e compreender que se a gente deixar todo e qualquer elemento lá, por mais orgânico que seja, ele vai demorar para se decompor. Dias, semanas. Vai se decompor? Vai. Mas então convido os irmãos que acham isso a fazer algo bem interessante. Peguem frutos e deixem espalhados. Eu vou trazendo a selva para nós. Ó. Então, peguem esses frutos e deixem, por exemplo, no pátio de casa, atirados ali esperando se decompor. E vocês vão ver o mau cheiro, a quantidade de moscas, a quantidade de ratos e tudo isso tu tá levando para dentro do ponto de força com algo que é exótico ao meio. Uma coisa é uma folha cair da árvore e se decompor. Outra coisa é tu levar uma coisa que não faz parte daquele meio para se decompor ali. Então toda essa consciência faz com que a gente não fale porque o Martin, o Ribas, o Siqueira ou o Ivan falaram que é interessante. Não falem porque a Umbanda Sagrada prega isso. Mas compreendam o que é o ato de oferendar. Nós vemos que tenho muitos amigos que trabalham aqui em Rio Grande, tem 4 casas de Umbanda popular bem antigas. Uma é a primeira e depois outras 3 que vêm a partir dela. E são casas muito antigas. Bem tradicionais. E te diria que a grande maioria dos médiuns que eu conheço de lá disseram: eu nunca aprendi na natureza. Porque não é a prática deles. Não é muito comum. Nós analisamos Zélio, e Zélio vestia o seu terninho, se sentava na mesa de descarga ali para incorporar o de cruzeados e tucagira. Então, era uma outra forma que não havia tanto contato assim, quanto, por exemplo, a Umbanda Sagrada tem. A Umbanda Sagrada vive na natureza, nós temos que estar sempre ligados lá, porque utilizamos essa força sagrada e divina através de Mestre Steinman, através de Pai Benedito e todos os mestres da luz, nos darem a informação de como utilizar isso. Porque se eu vou lá e como umbandista, e notem, jamais irei falar de outras religiões, porque cada um tem a sua crença e a sua forma de pensar. E, inclusive, na nossa região aqui, inclusive até adentro ao Ivan, que é a região aqui do sul, o mais forte não é nem candomblé e nem nação, mas o mais forte é o batuque. Então, é impossível a gente adentrar e falar de uma região que eu nunca vivenciei. Seria um atrevimento e uma falta de respeito minha. Mas o que eu digo é que a grande parte do que se enxerga não é Umbanda aqui. Tá? Então, vejo que dentro da Umbanda, aquilo que ocorre, por exemplo, há um movimento de Rio Grande agora que chama-se Ecobanda, que o pessoal tem trabalhado para o quê?
para fazer oferendas com elementos naturais. Em vez de levar plástico, usam uma folha de bananeira e coisas desse tipo. Já é um avanço, é muito bom. Mas melhor ainda, se tu no final enrolar essa folha de bananeira e levar contigo. Tu entende? Então, é bonito ver, por exemplo, que eu sempre digo e repito, o local onde a Casa de Amparo pisa tem que ficar mais limpo de quando a gente chegou. Quando nós fazemos rituais aqui na praia, na mata, a gente leva sacos de 100 litros todo mundo, para depois que termina, sair catando tudo que acha na volta. Porque é o mínimo que eu tenho que fazer, agradecer ao Oloru por esse espaço sagrado, para que ele se mantenha vivo e com a menor agressão humana possível. O ser humano está cada vez mais devastando a natureza em prol do lucro, acabando com zonas de proteção indígenas, com diversos tipos de zonas de proteção em prol do lucro, em prol da plantação, em prol da agricultura, da agropecuária, e aí cada vez menos nós temos locais totalmente virgens, totalmente naturais, literalmente natureza. E aí a gente ainda lugares poucos que tem e ainda acaba com eles, deixando lá uma tampa de refrigerante, uma tampa de iogurte, mesmo que não deixe uma oferenda, mas deixou que usou. Deixa lá, faz, o pessoal vai de manhã, faz os ritos, quer fazer churrasco, obrigado, meu amor. Faz os ritos e tudo, e depois quer fazer churrasco, deixa o carvão meio aceso, pega fogo, faz o quê? Então, nesse momento de estiagem tão forte que a gente está aqui no sul do Rio Grande do Sul, então eu acho que, como um todo, o mais importante é compreender o que é um orixá, o que é uma oferenda, por que oferendamos, de que forma se oferenda, porque acaba que a gente acaba gastando dinheiro, pessoa que não tem conhecimento gasta dinheiro, suja na não alcança o objetivo e ainda diz que não funciona. Por isso é que tem que ter sangue ali para dar uma força, porque se não tiver sangue não funciona. Então, o grave problema que eu vejo é isso, desinformação. E isso não é maldade. E eu acho que esse é o principal ponto nosso de responsabilidade, de transmitir às pessoas aquilo que não foi nos transmitido. Porque a gente não tem a sabedoria do universo, a gente não tem a sabedoria do mundo, a gente não é o sabe tudo, tem sempre razão. Não. Quem não se senta para aprender, não levanta para ensinar. Alguém nos ensinou isso. A gente tem a obrigação de repassar a todas as pessoas para que todos sejam. Algumas outras religiões, outro dia eu via que dizia assim, não, quem faz o axé lá é o sacerdote, o babalorixá, porque como é que tu vai lá pedir uma coisa que tu não tem? Então tu paga e tu não faz nada. Ele vai lá e faz pra ti, tudo. E ele só te diz assim, fica tranquilo que eu fiz lá. E na Umbanda, às vezes, as pessoas querem importar isso pra dentro da Umbanda também. Para que a pessoa simplesmente pegue e entregue lá uma receita de bolo. Eu sempre peço aos alunos que eles compartilhem o material que é dado, porque nós damos apostilas dentro do nosso curso de teologia, porque eu digo assim, essas letras vazias sem explicação podem gerar uma confusão muito grande. Porque aí depois acontece isso, as pessoas vão achar que vão pegar a receitinha pronta, vão lá fazer e vai funcionar, e não é assim. Vivência, sentir, isso é Umbanda com conhecimento de causa. E o principal que eu sempre bato tecla na nossa casa, a Umbanda, ela tem sim seus sacerdotes, que eles são coroados não por um curso, mas sim a espiritualidade. O curso de sacerdócio de Umbanda, muito bem colocado por Pai Ribas, diz, é um sacerdócio de ti mesmo. Não quer dizer que vai te dar outorga para tu sair dali e abrir uma casa, mas eles que vai qualificar aqueles que têm outorga e aqueles que querem ser sacerdotes de si mesmo e também auxiliar dentro dos seus templos. É divino, é sagrado. Porém, já que tu tens essa responsabilidade, irmão, então tu tem que te aprofundar no conhecimento desta religião sagrada que te acolhe. Além disso, também é importante colocar que todo o ser umbandista, ele é conectado diretamente a Deus, sem nenhum tipo de pedágio no meio. A conexão com uma casa é por identificação, é por sentir o coração vibrando diferente e dizer, pai, eu faço parte desse grupo. Bater cabeça para os sacerdotes
é bater cabeça para toda aquela espiritualidade que sustenta aquele solo sagrado. Mas não porque é algo imposto, hierárquico ou por medo. Porque somos todos humanos, errantes, ninguém aqui é a perfeição absoluta, ninguém aqui é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então, nós temos Muito defeitos, bom. nós batalhamos a vida, tudo acontece da mesma forma. E por isso é importante que todas as pessoas tenham a pertença religiosa, tenham o conhecimento para ser livres. E o mais importante é que nós não precisemos mais da Umbanda e busquemos a Umbanda por amor e não por necessidade, não porque eu preciso para viver, para salvar a vida, mas sim porque aquilo é o que faz eu florescer, iluminar o que existe em mim, conectar do todo. Então, acho que o caminho da consciência é muito importante. Que fique claro que nós, na Umbanda, não vamos fazer despachos no âmbito das cidades, porque nossa é a natureza e a cidade já está totalmente transformada de uma energia natural, já está o homem ali numa vibração, asfalto, Nisten, não é aquilo que a gente busca. E também Rio Grande, digo para vocês, quando vierem nos visitar, eu faço questão de botar todo mundo no carro e dar uma volta. Rara a esquina, rara a encruzilhada que não tem que fazer isso aqui com o carro. Raríssimo. Porque é disputado. Eu já vi fila de encruzilhada. Fila. Teve uma vez que eu parei o carro para olhar, porque tinha um pessoal batendo sineta e tambor ali no meio da junção aqui, que é uma rótula mais movimentada da cidade ali, e aí tinha outro grupo do campo e outro grupo do outro lado. E eu passei 20 minutos, meia hora, depois eu passo de novo. Aquele grupo que estava e o que estava de um lado do campo entrou no jogo. E eles foram fazendo fila para utilizar aquele ponto. E cada um que entrava deixava cheias gamelas de bicho, de tudo. Então é complicado. E noto que também, do mesmo jeito que nós, e eu acredito que de repente o Ribas saiba, por ser cientista da religião, mas eu não sei. Eu não tenho noção da diferença do Evangelho quadrangular para a Igreja Universal, para as diversas faces, Cristo para o Brasil e diversos tipos de religiões do âmbito evangélico. Protestante não sei, porque são mais de 50, e eu não sei a diferença entre elas. E eu não condeno aquelas pessoas que olham para um despacho de sacrifício atirado no meio das ruas de Rio Grande e olhem e achem que aquilo é Umbanda. Porque para eles também é tudo uma coisa só. Felipe Silva colocou aqui, né? Essa falta de cuidado com o meio ambiente de alguns irmãos não serve também como desmoralizador da nossa religião. O irmão Felipe, se não me engano, ele é de Porto Alegre, sacerdote. Com certeza, irmão. Acaba como o Martim está falando, todos nós somos colocados no mesmo saco, às vezes, né? Então, aquele que não pratica esse tipo de ritual acaba sendo conhecido tal qual aquele que faz de uma forma igualitária. Isso não é positivo, né? Uma coisa importante, Pai Ribas, quando a palavra estiver contigo, interessante talvez falar o porquê que todo mundo taxa todos os outros segmentos como Umbanda, né? Porque na verdade existe uma história, né? No tempo, no passado, em que a Umbanda, todo mundo se safava de alguma forma, não sei se foi no regime militar, enfim, que todo mundo adotou o nome de Umbanda, né? Porque não podiam se reunir, alguma coisa desse tipo. Eu não sei, eu já escutei isso. Eu vou deixar ele bater, mas assim, é bem isso. A Umbanda se botou atrás do espiritismo para sobreviver, e depois que a Umbanda foi aceita... Martim, tá cortando bastante o teu áudio. É isso, gente, aqui é bem complicado. Então, assim, deixa eu dar meu parecer aqui. Vamos fazer o seguinte, assim... Dá para estar me ouvindo aí? Claro, pode falar. Sim. Sim, então. Eu acho, assim, que a nossa live aqui
tá abordando um assunto que é muito profundo, gente, né? Falar do sacrifício nas religiões, isso é um assunto que exige uma live por si só. A gente poderia ficar em uma ou duas lives para falar de sacrifício, porque é um assunto muito, muito profundo, né? E a gente sabe que não gosta aqui é só uma pincelada. Então, é um assunto muito interessante, e eu dou até a ideia da gente ter esse assunto como uma pauta de uma outra live, o sacrifício nas religiões, porque é muito além, né? E eu tô vendo aqui as palavras do pai Martim, do pai Ivan, e eu faço das palavras deles as minhas. Eu acho que eles foram muito empáticos no sentido da conscientização. Eu acho que isso dispensa comentários a mais, né? Deixaram muito claro essa questão da conscientização, da necessidade de, enquanto sacerdote, a gente entender que isso é um fator muito importante na nossa condução enquanto dirigentes, né? Porque todo sacerdote, ele é um formador de opinião. E é muito importante que essa consciência seja percebida por todos nós, né? A sua opinião vale muito, né? A sua atitude perante a Umbanda. Você é um sacerdote perante a comunidade, você é um sacerdote perante a espiritualidade. Então, acho que a tua opinião e a tua conscientização nesse ramo, nesse campo de atuação, seria muito interessante, né? Mas como vocês falaram muito bem sobre essa questão, né? Dispensa comentários. Eu achei uma coisa muito bacana. Eu deixei a live seguindo o rumo dela e eu fui pescando aqui algumas coisas interessantes, porque eu acho que esse assunto da natureza, da ecologia, da Umbanda é muito além, né? Senão a gente vai ficar falando só dessa questão da poluição das ruas, etc., que eu vi uma galera aqui postando também. É muito importante a gente entender que a gente precisa saber se relacionar também, né, com a natureza. A natureza é um ser vivo, né? A natureza é um ser vivo pensante e atuante em nós, né? A gente sabe que o planeta Terra é uma consciência, né, uma consciência planetária que pensa o tempo todo, né, e ela mostra isso nos seus meios e formas de buscar, vamos dizer assim, as suas condições de respirar. Mas quando se fala em elemento, o pai Martim ali falou sobre elemento, energia, elemento, né? Eu acho isso muito interessante, né? Eu sou muito meio assim, eu adoro esses assuntos assim de elemento, energia. E eu acabei aqui linkando algumas informações que é muito importante a gente entender o seguinte: o nosso planeta Terra, ele é energia condensada, energia em repouso, né? E essa energia é que cria condições para a vida material e espiritual. Olha que interessante isso, né? O planeta Terra tem sua contraparte etérica no plano espiritual, onde tudo é padrão vibratório. E o que acontece? Muita gente chama esse padrão vibratório de éter, de prana, né, de fluido cósmico universal. Na verdade, o Rubens nos ensina que, na verdade, esse padrão vibratório, que é a contraparte do elemento, é um verdadeiro amálgama energético, né, composto de diversos tipos de energia. Ele vai falar isso na magia, nos livros de magia, energia simples, energia composta, né? Então, esse prana que está por trás da natureza, nós absorvemos isso o tempo todo pelos nossos chakras, né? E isso é internalizado nos nossos órgãos energéticos, nos mantendo curado, ou nos oferecendo uma condição saudável de vida material e espiritual. Talvez aí também já pode se procurar entender um pouco o mistério das oferendas, não é mesmo? De por que o elemento na oferenda, né? A busca do equilíbrio energético. Então, quando a gente olha para a natureza, mamãe natureza, é muito importante entender que está na natureza o mistério das 7 energias básicas, que são as energias básicas para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida, né, para que a gente possa estar aqui num ciclo reencarnatório, vamos dizer assim, abrindo as faculdades mentais, buscando, vamos dizer assim, uma maturidade espiritual e até mesmo transcender o ciclo reencarnatório. Então é muito importante o umbandista entender que a natureza é uma mente pensante, é um ser vivo, né? Por exemplo, uma planta não tem um espírito individualizado como nós, mas uma planta ela pertence a um espírito coletivo, que nós chamamos de mamãe Jurema, por exemplo, né? Então, falar de vida na Umbanda, de natureza, é muito além, é um assunto muito profundo. Nós vamos encontrar, por exemplo, o Rubens ele fala assim, que na natureza nós vamos encontrar
o mistério das 7 energias das 7 energias básicas que provém das 7 dimensões elementais. Aí você vai encontrar na natureza a energia cristalina, que é fundamental para o nosso centro da fé. Você vai encontrar a energia mineral, que é fundamental para o nosso campo do amor. Por quê? Né, o Ivan já me ouviu isso muitas vezes na magia. Porque a energia mineral ela é fundamental, porque ela alimenta nossos sentimentos fraternais, né, as nossas concepções, nos tornamos seres agregadores. Nós vamos encontrar na natureza a energia vegetal, que é fundamental para o campo do conhecimento. Por quê? Porque alimenta o nosso raciocínio, né, aguça a nossa percepção. A energia ígnea é fundamental para a razão, porque alimenta a nossa razão em busca do equilíbrio. Então, a gente encontra na mamãe natureza as energias fundamentais para que a gente possa ter vida. Muito importante entender isso. Né? Aí o pai Marcos Siqueira falou no início da live, os pontos de força, poxa, né? É muito importante entender isso. Gente, os pontos de força, eu poderia dizer assim, que são verdadeiros pontos vamos dizer, verdadeiros pontos geradores, né? E vamos dizer assim, de geração e irradiação de energia, altamente magnéticos. Uma cachoeira gera e irradia energia. Né? Uma pedreira gera e irradia energia, né? O mar gera e irradia energia. É muito importante entender que a mamãe natureza ela é fundamental para nós. Né? Esses santuários naturais, eles possuem a sua contraparte etérica no plano espiritual. E olha o que eu vou falar para vocês, agora eu vou viajar, agora eu vou começar a viajar aqui, gente, tá? A gente começa a viajar um pouco. Olha só, os santuários naturais... O passaporte vai firme. Os santuários naturais, eles possuem, vamos dizer, a sua contraparte etérica do plano espiritual, né? Aonde sustentam, energizam diversos reinos espirituais de vida, ou realidades de vida espiritual, desconhecidas por nós e já acessíveis aos clarividentes. Ou eu posso voltar um pouco mais e dizer assim, os santuários naturais sustentam e energizam diversos estágios de evolução do ser, ou dos seres, desconhecidos por nós, acessíveis aos clarividentes. É isso mesmo que eu estou falando, meu irmão. Né? Ou seja, eu poderia dizer que Deus gerou inúmeros planos para abrigar toda a sua criação. Eu poderia dizer assim, Deus gerou inúmeros planos de vida, que geraram inúmeras realidades de vida, que abrigam inúmeras espécies de vida. Né? Por exemplo, a vida de forma elemental. Olha onde eu cheguei. Né? Seres elementares, seres racionais, que possuem um corpo energético individualizado. Esses seres elementais, eles habitam esses reinos naturais, onde buscam viver, onde buscam evoluir de acordo com o seu grau evolutivo. Então, por exemplo, a gente dizer que a gente só fala em salamandra para fogo, fala de ondina para água, de não movição para terra, fala lá de ondina para água. Gente, é um equívoco, não é verdade? Os santuários naturais, eles abrigam verdadeiros celeiros de vida elemental. Né? A gente sabe que, inclusive, esses seres, eles transitam na Umbanda. Né? Quem tem olhos para ver, verá. Eu posso até compartilhar uma experiência com vocês, que eu lembro uma vez uma gira de caboclo. Olha o que eu vou falar, não viajei mais ainda, né? Uma gira de caboclo, e eu estava desincorporado, já estava no final da gira, e eu sentado na frente do congá, olhando a gira de caboclo no final. E eu acabei vendo um ser verde, um ser gelatinoso, parecia aquele... a minha filha brinca comigo, parece aquele céu do Dragon Ball Z, um ser verde gelatinoso. Eu pensei, mano, o que tira a defumação? Tô ficando doido, o que é isso, mano? Né? Eu comecei naquele ser verde ali, 2 metros de altura, eu falei, rapaz, eu tô doido, eu tô viajando. E eu deixei, aí terminou a gira, eu tinha uma médium, uma consulente que me chamou no final da gira, ela é uma médium kardecista, uma ótima cara de vida. Aí ela me chamou e disse assim, pai Márcio, posso conversar com o senhor um minutinho? Eu falei, pode. Existe a possibilidade na Umbanda de ter seres que não têm uma natureza espiritual, sim, espíritos? Eu falei, tem. Existe a possibilidade de, no meio dessa gira aqui de caboclo, né, que é um arquétipo, etc., ter um ser assim de uma natureza extraplanetária, parecendo um ET? Eu falei, pô, pode sim. E algum ser verde. Eu falei, poxa, mano, o que mais eu quero? Então, lá pior. Quantos seres transitam no meio da nossa gira de Umbanda? Se você acha que a gira de Umbanda é só com espíritos que estejam aí no ciclo reencarnatório, é um equívoco, né?
Então é muito além. Gente, a gente falar de vida na Umbanda é muito além. E essa vida está, de uma certa forma, atrelada à natureza. É muito importante entender isso. Né? Por que eu estou falando que é importante entender esses reinos de vida por trás da mamãe natureza? Porque esses campos vibratórios que o pai Marcos falou, os pontos de força, eles possuem, vamos dizer assim, um magnetismo análogo dos orixás que nós temos na Umbanda, aonde eles estão assentados nos pontos de força, gerando e irradiando energia para todos nós, tanto no lado material da vida quanto na condição espiritual. Né? Então, nós temos nos santuários naturais verdadeiros altares naturais que estão ali para nós, né? Facilitar assim a nossa evolução, né? A nossa maturidade, a nossa transcendência dessa dimensão humana. Então, faz parte da nossa realidade, é muito importante entender isso. Eu poderia ir muito mais além, né? Não é esse o objetivo. Eu poderia ir, por exemplo, na natureza, assim como o nosso corpo físico possui seus chakras, também há, como o Marcos colocou no início, gigantescos vórtices energéticos, né, que estão ali assentados nos pontos de força, conectados com diversas realidades de vida, dimensões até mesmo plano, e digo mais, realizando um profundo intercâmbio energético de lá para cá, daqui para lá. E se não fosse isso, a nossa condição, a nossa dimensão humana seria caótica. Se não fossem esses vórtices, vamos dizer assim, dragando, drenando, toda a dissipação energética que tem aqui da natureza humana, era difícil alguns seres espirituais de outra realidade entrar aqui dentro. É como se eu fosse falar assim, poxa, o Paraguai, quando ele entrasse aqui, ele já entraria com uma enxaqueca aguda profunda. Porque se você pudesse entender que tudo é energia, você entenderia que seus pensamentos, suas palavras e seus atos também vibram. Né? Então imagina a densidade energética da nossa dimensão humana se não fosse essas vórtices energéticas aí dragando e vamos dizer assim, filtrando, né? Ao mesmo tempo de lá para cá trazendo verdadeiros bálsamos energéticos curadores da natureza, da dimensão humana, dos seres espirituais. Então há uma relação muito profunda com a mãe natureza, né? A gente poderia ficar aqui muito falando de oferenda. Eu gosto de falar assim, poxa, a melhor oferenda para você fazer para o seu orixá, sabe qual é, meu irmão, minha irmã? Quem está escutando aí, escuta essa, guarda no seu coração que eu vou falar agora, tá? Nunca se esqueça disso. Foi na nossa live aqui dos Pampas que a gente vai falar uma coisa muito interessante. A melhor oferenda ainda é você pegar a vassoura e varrer o solo do seu terreiro. Ponto. Essa ainda é a melhor oferenda. Vai pegar a vassoura e vai varrer o solo sagrado do seu terreiro, tira um dia da semana e vai lá molhar as plantas, porque essa é a melhor oferta que você tem ao sagrado. É o que vem de dentro, né? É o que está dentro de você. Então, isso que eu digo, poxa, você tá preocupado que você vai botar lá 77 frutas, se vai ter vela. E, peraí, você já começou a ter a oferenda consciencial, já aprendeu a ofertar em consciência o que é uma oferenda? Então, sabe o que tu faz? Abre mão de um dia da tua semana, vai lá no terreiro tirar o pó das imagens. Essa é a melhor oferenda. E tenho certeza que você vai ganhar uma aula de Umbanda. Você vai receber ali uma aula profunda do que é Umbanda e vai para casa dizendo assim, nossa, hoje no silêncio eu ouvi mais que 1000 palavras. Como diz Exu, no silêncio também se aprende, né? Há uma frase de Mestre Jesus, aqueitai-vos e sabereis quem sou. Então o silêncio também tem muito a ensinar. E nesse momento que você está ofertando a sua dedicação, né? A sua oferta de amor a essa religião, você também está ofertando. Então esse assunto é muito interessante, é um assunto muito, muito legal de se debater, e não é só uma questão de consciência, mas é uma questão também de habitat, de vida, né? E a gente vê muito isso acontecendo. Vocês falaram também das oferendas. A gente teve a festa de Iemanjá em parceria com a prefeitura de Cidreira, e todos os elementos foram recolhidos, tinha o pessoal da reciclagem, não sobrou nada. Triste foi no outro dia eu retornar para saudar a mamãe Iemanjá e agradecer, e porque a praia tinha muitas festas de Iemanjá, né? Não era só a gente, então tinha outros terreiros, né? A gente vê que nem todos compartilham dessa mesma taça, nem todos bebem da mesma taça, né? Compartilham da mesma ideia. Eu vi que ainda precisa, mas isso é um trabalho muito profundo que exige da gente. Isso não é só na Umbanda, isso está em todas as religiões, né? Essa questão de conscientização. Então, para poder ensinar uma parte, eu gostaria de dizer assim, eu tive a oportunidade de estar no Santuário Nacional de Umbanda em Santo André, né, com o pai Ronaldo Linares, há uns 3 anos atrás, eu consegui fazer uma excursão, consegui levar uns 3 terreiros aqui do Rio Grande do Sul, que era o terreiro do Pai Larry, levei o terreiro do Paulo Bruscato e levei o meu terreiro, que na época eram os que tinham só, assim, dos mais conhecidos.
e nós tivemos um trabalho lá no santuário com o pai Adriano, que também levou o Dia do ano. Foi um domingo, assim, gente, maravilhoso. E eu fiquei, assim, tão impressionado com a organização do santuário, a equipe que está lá, não tem nada fora do lugar. Tem toda uma equipe que vai lá e pega desde o alguidar, quebra e vira depois, vai para uma fábrica de tijolo, se não me engano, as frutas viram adubo. Gente, é uma visão, assim, que é um modelo padrão para quem busca realizar na sua região um santuário. Não é por nada que aqui em Santa Cruz eu estou há 2 anos tentando, com a prefeitura, né, um lugar para fazer um santuário, um local para que os umbandistas, e não só os umbandistas, mas todas as religiões afro também, possam ter ali no seu local um lugar de realizar suas oferendas, seus ritos, né, os seus trabalhos, e com uma consciência também ecológica. Mas sabemos que não é do dia para a noite, né? Tudo exige trabalho. Pai Marcos Seguinho sabe disso, né? No seu trabalho lá em São Cepé, pai Ivan, pai Martim. Mas é isso, galera, né? É um assunto muito além. Obrigado, Pai irmão. Marcos, Que Pai Marcos, live. Sim. assim, ó, aproveitando a deixa de tudo que tu falou, eu não vou cantar porque eu não tenho voz, mas vou soletrar. Pai Antônio falou, todo mundo quer Umbanda. Quer. Quer. Mas Mas nem ninguém sabe o que é Umbanda. Que live, irmãos. Que live. Olha, eu não Eu consegui ir hoje, tá? Porque foi bem atarefado o dia, mas eu quero ver se eu consigo para a próxima live, semana que vem, eu vou trazer uma foto da festa de Iemanjá. Nós trouxemos uma planta, que estava na oferenda. Cara, tem que ver que linda que ela tá. Porque a gente chegou no templo e plantou no templo. utiliza, claro. E com isso, o que eu estou fazendo? Estou trazendo a energia de 9, 11, não me lembro quantos templos éramos, de 500 médiums, de um trabalho fantástico que nós fizemos lá em Cidreira, todos nós, cada um dando o seu melhor ali, e aquilo tudo concentrou naquela planta. Eu cheguei aqui e uma filha foi lá e plantou. Não tem noção do quanto ela floresceu e o quanto tá bonita. Ali, quem é que tá vibrando na nossa casa? Iemanjá. Com certeza. Tá na natureza, tá na terra. Lindo, né? Dentro de um assunto, quantos outros surgem, né? O leque ele É bem isso aí, vai linkando, vai puxando, né? E, inclusive, eu vou pedir para o pessoal que está nos assistindo que coloquem nos comentários agora sugestões de assuntos que vocês gostariam que nós debatêssemos. Então, coloca, eu gostaria que falasse de oferenda, gostaria que falasse de sacro ofício animal, enfim, vão colocando aí para a gente depois ir tendo ideias. Eu vou pegar rapidamente aqui para a gente não se estender muito. Veja só, essa questão de ecologia e de cuidado é uma questão muito cultural, na minha visão, porque o que acontece? Há alguns anos atrás, em 1930, 1940, 1950, não existia um cuidado para a ecologia. Nós não olhávamos por esse aspecto, né? Poderíamos desmatar, as casas muitas vezes eram feitas, a maioria de madeira, cortava-se árvores, não se replantava, foram criando-se lavouras e cortando mata e plantando soja, plantando arroz, enfim. Hoje nós estamos numa outra época. E a religião de Umbanda, sendo uma religião de evolução, ela vai se adaptando e se adequando ao padrão vibratório que nós precisamos vibrar, ou seja, nós não podemos olhar a Umbanda em 2020 com o mesmo olhar da Umbanda de 1920, né? Nós temos aí 100 anos aonde o planeta foi crescendo em termos de população, foi crescendo em termos de habitação, foi crescendo em termos de indústria. Então, nós temos que olhar hoje para a religião de Umbanda com um olhar, sim, de ecologia. E aí, pegando o gancho do pai Marcos Ribas, é interessante nós entendermos que qual é o nosso propósito aqui na Terra? Por que estamos encarnados? O que a gente veio fazer? Da onde a gente veio, para onde a gente vai? É um assunto muito longo que nós poderíamos abordar em algum momento, é um assunto de teologia, mas é um assunto legal. Resumidamente falando, veja só, a Umbanda é uma grande porta de evolução para vários seres. Veja só, muitos seres que, como o pai Marcos Ribas falou, nós desconhecemos, eles têm, através da mediunidade de Umbanda,
a oportunidade de entrar em contato conosco para, num futuro, poderem se humanizar. Então, a religião de Umbanda, ela é uma porta, ela é uma via de evolução para esses seres. Quando Isso Deus mesmo. os cria, ele cria a onda viva. E junto conosco, vários seres são criados. Por isso que na Umbanda nós dizemos, e através da magia divina foi aberto esse conhecimento, de que nós temos um Exu guardião, uma pombagira guardião, um anjo guardião, um mirim guardião, um dragão guardião, um gênio guardião, ou seja, são seres que foram fatorados e criados junto conosco. Mas o que é fatorado, Marcos? Vai estudar teologia de Umbanda. Todos nós aqui ministramos teologia de Umbanda. E é interessante que um umbandista estude para com que ele tenha, num futuro próximo, se assim o Olorum permitir, uma mesma linguagem. Não um mesmo rito dentro da sua casa, mas uma mesma linguagem. É importante que nós falemos o mesmo umbandês. Então, através da magia divina, esse conhecimento também foi aberto, e quando Deus nos cria e nos fatora, ele fatora e cria vários seres que vão caminhar ao nosso lado em planos e dimensões distintas. E aí há uma troca energética, há uma troca, ou seja, quando eles se desequilibram, através desses pontos de forças que nós falamos, nós damos sustentação energética a eles. Porém, quando nós nos desequilibramos, e o nosso planeta, que é um grande concentrador de energia, nós levamos desequilíbrio a esses seres também. Isso aí. Ou Muito seja, bom. a nossa importância é também sustentar a evolução de irmãos que estão ao nosso lado numa outra cadeia evolutiva. Muitos deles nunca irão reencarnar, nunca irão passar o nosso estágio, mas através do equilíbrio do nosso planeta, nós damos energia a eles, sustentação energética. E veja só, nós estamos falando em ecologia de Umbanda em um momento que o nosso planeta está respirando. Ivan, o nosso planeta está respirando enquanto nós agora estamos obrigados a ficar em casa. As tartarugas estão conseguindo fazer o seu ciclo, né, que antes não conseguiam. Veja só como as coisas não são no acaso. Agora que nós estamos obrigados a praticamente 30 dias estarmos em casa, o nosso planeta está conseguindo respirar. Logo, os nossos irmãozinhos que vivem em estágios evolutivos em paralelo conosco, com certeza estão muito agradecidos. E é um hoje abre essa possibilidade. Eu hoje publiquei na minha linha do tempo, eu estava refletindo, e hoje publiquei na minha linha do tempo, que muito da explicação que a gente precisa para essa pandemia que a gente está passando, ela está escrita num best-seller de Charles Darwin, A Evolução das Espécies, né, no plano físico. Então, os mais fortes, aqueles que se adaptarem melhor à mudança energética planetária, a tudo aquilo que já nos anunciaram através de Chico Xavier, que o nosso planeta mudaria. Então, penso, como biólogo, não como umbandista, que a explicação está no que disse Charles Darwin. Os mais capacitados, aqueles que conseguirem adaptar-se a uma nova realidade, irão saborear essa mudança energética planetária que estamos passando. Trancou lá o Ivan. Trancou lá, né? Bom, irmãos, nós estamos já a 1h08 a nossa live. Ontem eu fiz uma live com o pai Adriano Camargo. E nós ficamos, depois o pai Marcos Ribas entrou, nós ficamos 2 horas. É o que eu ia dizer. Eu gostei do seguinte, ó. Me desculpa atravessar. Mas o mais bonito é o seguinte, né? No primeiro dia de trabalho, chega o Ribas assim, ó, os bastidores. Pessoal, vamos falar 15 minutos cada um.
que aí fecha uma hora, o pessoal não cansa, tá? O de Ribas abriu o metralhador aqui por 40 minutos só ele agarrado, né? Ontem, na live fantástica com o pai Adriano, 2 horas e meia de live. E a Chayane, né? aqui, membro da Falhando aí, irmão, falhando. Está pedindo encarecidamente. Não para. Ô, Marcos, tá falhando Então, lá, né? Tá falhando lá, isso. Então, Tá. assim, o pessoal está colocando aqui, falar sobre elementais, falar sobre oferendas, falar sobre 7 linhas, a gente vai anotar. Isso que é Exu legal, Mirim. né, Marcos? Olha como quando a gente está falando, eu acho que é natural, a live, ela transcorre como a espiritualidade quer, né? E olha que interessante, como tu falou, a gente está falando um assunto e já está pincelando outro. E aí, às vezes, você abre uma outra gavetinha e já fica assim, nossa, esse assunto aqui tem muita coisa para falar. Né? Falar sobre a dimensão humana, se espiritualizar, estar aqui. O que é estar aqui? Esse assunto profundo. É um assunto muito legal. Outras formas de vida elemental, né? Entender que há vidas espirituais, racionais, instintivas, há formas de vidas não espirituais, há formas de vida, por exemplo, plasmas vivos, né? Vida elemental, os elementais, os elementares. Então, tu começa a entender que é muito além, e isso é o bom da nossa live, né? É a gente começar a pincelar isso e já lançar para o próximo. Depois a gente vai conversar aqui, fechando as cortinas, e vamos ver o que é um assunto mais de acordo com a necessidade. Nós estamos boa que aqui não todo mundo tem passaporte, né? Dá para viajar longe, né? Nós não estamos aqui, aos irmãos que estão nos assistindo, por mídia. Não, nós estamos aqui por uma questão de expansão de consciência, que nós, ao problematizarmos algum assunto, também crescemos, evoluímos e aprendemos, porque, logicamente, que a espiritualidade, enquanto nós aqui estamos falando, ela está nos acompanhando. A espiritualidade, ela está aqui, ó, nos sussurrando de forma sutil e nos conduzindo. E pela internet, sim, porque é importante nós entendermos que, como o pai Marcos Ribas falou também, o plano espiritual ele anda junto conosco, né? E no plano espiritual há muito mais beleza, há muito mais tecnologia do que aqui. Nós somos uma cópia muito piorada daquilo que existe lá. Vale lembrar, olha interessante, vale lembrar que na saga dos Guardiões do Mestre Rubens, né? É natural que um guardião vá a um ponto de força e acesse uma outra realidade, né? A gente vai lembrar também, por exemplo, do livro, eu não me lembro que é o Guardião da Parede do Fogo, que há os néctares de laranja, né? Onde muitos desses vão se curar. Aí você vai lá, o Xangô Sete Pedreiras, no início do livro já começa entrando numa cachoeira e vendo uma mamãe Oxum linda. Né? Então você vê o chanceler do amor, fantástico, vai para uma dimensão aquática. Tu começa a ver nos livros do Mestre Rubens esse outro mundo que tem por trás da mamãe natureza. Né? A gente começa a entender as cadeias energéticas que tem abaixo dos pontos de força. E a gente começa a ver toda uma realidade. Então, essa é a questão. Tu sabe que no mundo das religiões, a gente entende assim, que um dos principais fatores que mudam a nossa consciência é entender que tudo é uma questão de se relacionar. Quando a gente está, por exemplo, obeso, a gente não soube se relacionar com a comida, com a alimentação. Quando você acaba se endividando, você não soube se relacionar com as finanças. Então é muito importante entender que um umbandista precisa saber se relacionar com a natureza, aonde está assentados nossos orixás, forças naturais, né? Folha, condensador de magnetismo, axé realizador. A Umbanda, quando surge por intermédio também de uma rosa branca. Então olha a importância de entender a mamãe natureza nessa religião, né? Consciência, essa é uma questão, tudo é uma questão de consciência, é o que precisamos hoje em dia martelar na cabeça do umbandista. Consciência. Há quem diga que a Umbanda é a religião dos primórdios da humanidade, né? Ela foi reformulada, mas ela é uma religião, a religião ancestral do culto à natureza. E eu acredito muito fortemente nisso. E sendo sucinto para com que cada um de nós vá finalizando, eu fiz uma live com o mestre Gilson, que é o Gã da Casa do Pai Benedito, e nós falávamos sobre som, sobre música na Umbanda, e veja só, Ivan, ele falou que um cientista ou uma cientista colocou uns captadores, uns eletrodos num girassol, e percebeu que o girassol emite som. A natureza
agora, enquanto nós estamos aqui conversando, ela está emitindo som. Tudo é magnetismo, tudo é vibração, e aí nós vamos lá naquela aula de magia que diz: Deus é verbo, o verbo é som, e o som é um desencadeamento de uma ação. Ou seja, tudo emite energia. Se nós pegarmos a matéria e formos subdividindo ela, nós vamos chegar em ondas vibratórias, em magnetismo e energia. E digo mais, de lá para cá foi só uma corporificação, foi se densificando novos corpos energéticos. Daqui para frente não se corporifica mais nada, daqui para frente é rarefação. Daqui para frente é uma desconstrução da estrutura da cadeia energética. É luz. E pensando que estamos ainda olhando 76 dimensões sobre o prisma de uma. Então, deste lado do barco, a gente olha as outras 76 dentro de 7 planos. Então, a gente está conversando e analisando como será o pós-doutorado aqui no Jardim de Infância. Então, é algo que, graças a Deus, e graças ao bom Deus, infinito e divino, e a profundidade com que cada um cultua, está no âmbito que tem de te abrir para isso. Sim. Compreender, sentir, vivenciar, muito mais do que colocar em caixinhas e fazer um Playmobil da vida, né? Como é importante essa abertura de consciência, assim. E o pessoal aqui da live tá ralado, porque todos aqui têm passaporte, a gente viaja longe. Porque aqui, como disse o Siqueira, entendam que a gente é sacerdote, né? Como a minha Fernanda também. Então acontece, gente, uma casa, um templo escola, nos abraça muito tempo da vida. Então, quando vocês acham que a gente tem chance de estar com outros 3 sacerdotes queridos aqui, batendo papo, trocando ideia? Então, a lógica desse programa principal é isso. É a gente ter o prazer, que sempre quis, de poder aprontar um chimarrão, sentar e bater papo. A gente faz isso, sabe quando? No final de um encontro, quando vem lá seu pai Adriano, lá vem de São Paulo, dar um curso de ervas, a gente se junta e aí a gente bate o miudinho ali, conversa no final, uma coisa e outra, mas já tem que pegar o ônibus, porque cada um vai fazer 6, 8 horas para voltar para casa. Agora, que dádiva esse programa que, sim, expande Umbanda, traz Umbanda para todos, mas eu, Martin, digo publicamente, que eu já falei para vocês, aquece meu coração estar na presença de vocês 3 e desse pessoal lindo, toda a nossa reverência, a nossa gratidão por eles estarem com a gente firmes e fortes, porque essa é a beleza da Umbanda, a gente poder se reunir, conversar abertamente, é como se a gente estivesse com 4 microfones sentado na roda do mate ali e o pessoal ouvindo. Porque é isso que a tecnologia nos propicia, né? Tem uma coisa que a gente não consegue, né? Que é passar o salsichão, a carne cortadinha aqui, né? Ah, não rola. Mas aí eu digo uma coisa. Pergunto eu, quando faríamos isto sem o que está acontecendo no mundo hoje? Quando nos reinventamos dessa forma? E quando tudo voltar ao normal, e se o bom Deus quiser vai ser logo, tudo isso vai continuar, porque a gente tem que continuar quebrando os muros e usando essas pedras para criar pontes e sermos a banda do tá lindo e maravilhoso. E como a gente conversa muito com o Ivan, a gente está aqui no sul, solitariamente aqui, atirados assim, sabe? Parece o cuidador do farol, sabe? Os faroleiros lá, que fica lá no farol e tem mantimentos para um mês e fica lá quieto. No mês que vem tu vai buscar mantimento. É mais ou menos assim. A gente não tem essa proximidade que vocês têm aí na volta. Então, é o que eu tenho. E vocês, lamentavelmente, vou dizer, já tem a passagem marcada. Bom, o Ribas está dando raios aqui em Pelotas. Cara, Pelotas e Grande, vocês vão ter que vir bastante a esquerda e vamos olha só, eu queria me despedir, né, com uma frase que me marcou bastante da ecologia urbana e da matéria de educação ambiental, que nós precisamos muito mais fazer ação local com pensamento global e ação global com pensamento local. Isto é o que nós fazemos enquanto umbandistas. E se conseguirmos fazer isso enquanto educadores
ambientais para mudar as consciências, quando eu estou agindo aqui e tu pensando aí, e vice-versa, a gente vai conseguir mudar muita coisa. Com certeza. Meus irmãos, muito, muito obrigado por todos aqueles que nos acompanharam até agora. Gostou da live? Dá um joinha aí, compartilha essa live, coloca lá no Instagram, tomando o teu chimarrão, hashtag #UmbandaTchê. Banda-tchê. Para aí. Lá, compartilha. Para aí. Antes de terminar, tem uma sugestão do pai Ribas aí. Faltou aqui trocando o salsichão ou um pedacinho de carne. Na próxima sexta-feira, cada um faz um pouquinho aí e a gente fica tomando chimarrão e comendo em casa. E todo mundo que nos assistir faça a mesma coisa. Vamos fechar uma coisa. O primeiro programa é o programa que a gente... né? Vamos fechar uma coisa. Depois disso tudo voltar, a gente vai se reunir nós 4 no templo de um de nós 4. E fazer uma live de uma câmera com nós 4. Boa! Vai ser um banda aqui ao vivo, nós 4 juntos pra gente se juntar. Vai ser bem legal. E outra coisa a última recomendação que eu digo sempre uma piada nos cursos de teologia da Casa de Amparo, eu sempre digo assim, olha, não tem Kizila na Umbanda. Só tem Kizila em uma coisa. Se tu me deixar um pedacinho de um bendito elemento na natureza, aí a vida vai andar para trás, aí Xangô vai descer no serrote, ó. Aí o bicho vai pegar. Não me deixa nada na natureza, pelo amor de Deus. Com certeza. Outra coisa, se preparem, porque a RBS vai nos buscar. Aí fica outro assunto aí para outra live, Kizila na Umbanda. Com certeza. Boa. Quero agradecer mais uma vez aos irmãos Marcos, Ivan, Martim, muito, muito obrigado. Aos nossos aqui telespectadores, facebookadores, muito obrigado. E em nome de todos os irmãos que estão aqui comigo, dos nossos templos, queremos desejar um feliz Dia das Mães, às nossas Iabás, às nossas mulheres, às 7 mães divinas, a todas as mães espirituais e materiais que neste domingo estarão comemorando, e vai ser um Dia das Mães peculiar. Muitas mães não poderão estar juntas dos seus filhos por uma questão de cuidado, de isolamento. É também importante que a gente fale, usem máscara, use álcool gel, fique em casa se possível, vamos nos cuidar com consciência. Nós falávamos de consciência ecológica, consciência na sua saúde. Tudo que nós fizermos agora vai refletir um futuro bem, bem próximo. Então, meus irmãos, Axé Saravá, muito obrigado. Sexta-feira Pai Marcos, que vem, uma oração, 19 horas, uma oração para chimarrão aqui de novo. Pai Marcos, puxa uma oração para as mães aí do Sagrado Feminino. Siqueira, ele disse. Ele falou Siqueira. Ele falou Pai Marcos Siqueira. Vamos lá. Vamos lá, então. Então, peço que todos aqueles que estão conosco neste momento, que fechem os olhos, irmãos que estão aí do outro lado da internet, da telinha aí. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao grande Deus Pai, a grande Deus a Mãe, porque Deus, ele carrega várias faces. E vamos pedir que, através das nossas sagradas mães orixás, Mãe Logunã, Mãe Oxum, Mãe Obá, Mãe Nanã, Mãe Iansã, Mãe Iemanjá, Mãe Egunitá, derrame suas bênçãos divinas sobre todos nós, sobre o nosso planeta, sobre as nossas mães encarnadas, que as nossas caboclas, que as nossas pretas velhas, baianas, boiadeiras, marinheiras, ciganas, pombagiras, mirins, possam estar iluminando o nosso caminho, a nossa vida, nos trazendo tudo aquilo que nós necessitamos neste momento de dificuldade, para que tão logo tudo isso passe, nós possamos estar tomando esse chimarrão de forma presencial, possamos estar com o pé no chão do nosso terreiro, os nossos filhos, a nossa assistência, os nossos irmãos, comungando com o sagrado, fazendo aquilo que nós amamos, que é estar junto de pessoas. De forma muito especial, peço que as sagradas mães orixás derramem a consciência sobre todos nós, principalmente o respeito a todas as mulheres que merecem o seu local de merecimento nas nossas vidas, na nossa sociedade, na nossa religião.
meu saravá, meu axé, meu mojubá a todos. Amém. Obrigado, irmãos, e peço que os irmãos fiquem aí em off. Saravá. Olha aí, ó. Axé, Ó, não, saravá. o encerramento é sempre aqui, ó. O Uhum. encerramento é aqui, ó. Ó, não pode E faltar, outra, ó. sempre começar com aquele Urbana, clipezinho tchê. e terminar com o clipezinho, viu? Exatamente. Ah, aí, ó. Axé. Ah, Muito, meu. muito, muito obrigado. Manda, tchê!